Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport foi até a Arena MRV e perdeu para o Galo por 2-0. Foi o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Logicamente que sabíamos da superioridade do adversário, mas acredito que a maioria das análises que vocês acompanharão ao longo desta noite/madrugada, já adentrando nesta quarta-feira, vão falar da superioridade do Atlético em termos de intensidade, de peças de investimento. Isso aí todo mundo já sabe. Mas a gente traz pontos a serem analisados que poderiam ser aproveitados pelo Sport nesse confronto. E houveram, inclusive, algumas situações. É bom a gente destacar que os 2 gols marcados pelo Atlético Mineiro saíram de uma jogada trabalhada, que foi o segundo gol marcado por Arana, e o primeiro gol de uma falha bizonha em 2 oportunidades por parte do Sport. Então, a partir de agora, a gente traz alguns pontos que poderiam ter dado um pouco mais de competitividade ao Leão nesse confronto fora de casa. Belo Horizonte foi o palco da primeira partida. Ficou tudo para a Arena de Pernambuco, mas uma missão bastante complicada para o Sport no próximo dia 22. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like neste conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais atualizações do mundo da bola aqui no nosso estado. Sabia-se da dificuldade do adversário. É bom a gente deixar claro, e até eu publiquei isso no meu Twitter, de que uma pequena parcela, iludida parcela da torcida do Sport, que o Atlético Mineiro é o atual campeão mineiro, é o atual líder de seu grupo na Libertadores e a única equipe brasileira invicta, com 100% de aproveitamento na competição continental, e está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 8 pontos e a melhor defesa. Só sofreu 1 gol até agora o Atlético. Então trata-se de uma equipe muito bem treinada por Gabriel Milito. E do outro lado o Sport tinha um elenco, um treinador ousado e um sonho de tentar algo diferente, mesmo jogando fora de casa. Só que algumas situações, elas nos traz à tona a realidade do atual cenário do futebol brasileiro, que são de algumas equipes dominantes, como no caso de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético, e de outras equipes que vão correr por fora. E o Sport, na Copa do Brasil e nesse atual contexto, e principalmente agora com esse 2-0 de vantagem para o adversário, é um franco atirador dentro da competição. A Copa do Brasil para o Sport foi lucrativa até onde deu, porque o que a gente percebe é que daqui para frente, e isso já é um modelo que infelizmente não era praticado lá atrás, mas que agora passa a ser, que privilegia as equipes que estão na disputa da Libertadores. Porém, a gente está num jogo competitivo e para a gente ser competitivo, a gente precisa colocar em campo jogadores que estão preparados. Eu vejo muita defesa em cima do garoto Pedro Lima, em situações onde, por exemplo, não se pode cobrar algo mais no lado defensivo desse jogador por ele ter 17 anos. É um jogador jovem, ele ainda vai ser lapidado, é um cara que vai melhorar nesse aspecto. Mas a gente está se tratando de um titular da equipe do Sport. Até quando o Sport vai esperar Pedro Lima melhorar nesse aspecto? Quando ele sair do clube? Quando ele já tiver vendido para uma outra equipe? Aí sim a gente vai, Pedro Lima melhorou nesse setor. Que legal. Mas não está mais no clube. Um outro ponto. Filipinho é um cara que tem a sua vulnerabilidade defensiva. Se você tem 2 laterais que não marcam muito, não tem essa estirpe de um defensor, de um cara que destrua jogadas adversárias, o porquê do Sport ter entrado com os 2 de titulares nesse duelo diante do Galo? Poderia ter colocado, por exemplo, algo que ficou intrínseco, principalmente na segunda etapa, que era a entrada de Fábio Matheus junto com Felipe por dentro e Fabrício Domingues no lado direito. Foi inclusive uma
formação utilizada por Mariano Sosso, num jogo de campeonato pernambucano, numa partida decisiva, quando ele não pôde contar com o próprio Pedro Lima, que foi naquele duelo contra o Santa Cruz. Então, assim, poderia ter entrado em campo com 3 volantes, logicamente que com Domingues mais pelo lado direito, porque o primeiro gol que o Sport tomou foram 2 erros defensivos. Tem muita gente que só observou a entregada de Filipinho na hora da conclusão do Atlético, que originou esse primeiro gol marcado. Mas que, na verdade, o erro já vem do lado esquerdo, com o próprio Filipinho, na dupla com o Romarinho, que acabou tocando a bola para dentro, dando essa bola voltando para um setor cheio de jogadores do Atlético. Quando você enfrenta uma equipe de primeira divisão, você não pode cometer em demasia erros individuais. É o exemplo do Sport e hoje ficou claro. O Sport errou passes, tomadas de decisão muito demoradas. É um jogo fora da curva, logicamente, todo mundo sabia disso. Mas em algumas situações, em especial no segundo tempo, o Sport poderia ter aproveitado algumas brechas dadas pelo Galo. O Sport hoje não saiu de sua proposta em momento algum. É inadmissível hoje você estar em campo querendo que Luciano Castan saia trocando passes, enquanto zagueiros como o Batalha, como o próprio Bruno Fux, e até no segundo tempo com a entrada do Maurício Lemos, os zagueiros não estavam para brincadeira. Quando o Sport chegava no ataque, eles rifavam a bola. Em algum momento o Sport rifou a bola na defesa? Viu algum momento o Rafael Thierry dando chutão, ou até mesmo o Luciano Castan? As saídas com o Kaique França eram com a bola no chão. Então, assim, é você se colocar no seu lugar em determinados momentos, porque sabia-se das dificuldades a serem enfrentadas. Anderson, o Galo teve algum ponto vulnerável no jogo? Ou o Galo foi perfeito? Eu aponto um atleta que, se o Sport tivesse um pouquinho mais de qualidade, principalmente na pressão da saída de bola, com ele em cima desse jogador, e não foi uma vez isolada que eu vi o Sport pressionando e ele tendo esse erro individual que por pouco não originava chance mais clara para a equipe rubro-negra, foram nos pés de Otávio. Otávio do Galo, para mim, foi o cara mais vulnerável desse setor de meio de campo, onde em algumas situações, com um pouquinho mais de pressão, ele poderia ter entregado a rapadura. Algo que acabou não sendo em momento algum aproveitado pelo Sport. Fábio Matheus entra bem, Fabrício Domingues faz um bom jogo, já no segundo tempo cansado, mas a primeira etapa de Fabrício Domingues foi muito positiva. Rafael Thierry se recupera na segunda etapa e a gente percebe os efeitos do cansaço do Galo ao longo da etapa final, que poderiam ter sido aproveitados pelo Sport se o ataque tivesse numa noite um pouquinho mais inspirada. Barleta, para mim, tentou ali dar aquele up na equipe rubro-negra no setor ofensivo, mas acabou não conseguindo. Partida ruim de Gustavo Coutinho. Romarinho só se recuperou na segunda etapa com alguns dribles, mas com muita demora para dar a bola ao companheiro de equipe. Tite Ortiz apagado, Lucas Lima apagado, e embora apagado não teria tirado Lucas Lima do contexto inicial da partida, né? Foi uma das primeiras substituições do técnico Mariano Sosso no jogo, né? A zaga demorou a entrar na partida, tomou muita pressão no início, o Sport poderia ter saído com uma sonora goleada da Arena MRV. Foram 2 bolas na trave, 2 gols anulados e 2 gols que valeram, né? Só daí a gente tira, fora as defesas que foram praticadas por Kaique França desde o primeiro minuto. Então, assim, Atlético Mineiro hoje, para mim, é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, quiçá do futebol sul-americano, pelo poder de investimento, por toda a questão das substituições do Atlético que foram feitas hoje por Milito. Minha gente, Igor Gomes no banco, Pedrinho no banco, Maurício Lemos no banco, né? Muita gente de qualidade, e Eduardo Vargas no banco. Então foi um Atlético que mostrou aquilo que se esperava dele dentro da partida e construiu uma vantagem interessante. 2-0 é um placar onde força o Sport a pelo menos vencer por 2 gols,
para levar a decisão para as penalidades. Algo que, para mim, hoje é fora da realidade, mas eu, particularmente, sendo hoje um diretor do esporte, um cara ativo no futebol do esporte, pensaria única e exclusivamente na Série B. Deixaria a Copa do Brasil de lado, porque de fato é um confronto que, pelo que a gente observou já do primeiro jogo, o Sport não vai nem de longe conseguir imprimir um ritmo de pressão para cima desse Atlético, que é uma equipe que não vai sentir os efeitos de jogar fora de casa. É um Atlético que vai ser dominante também jogando na Arena de Pernambuco, né? Porque isso perpassa a questão do palco da partida. Vai ser um Atlético que, né, mesmo com, quem sabe, aí 25 mil torcedores, 30 mil torcedores em seu desfavor, acredito eu que ainda vai ser um Atlético com posse, com intensidade, com concentração, com a vantagem adquirida e buscando logo de cara esse primeiro gol, para evitar com que as surpresas da Copa do Brasil possam aparecer na Arena de Pernambuco no próximo dia 22. Então agora, para o torcedor do esporte, é pensar na Série B. O sarrafo da Série A ainda é muito alto. Hoje ficou nítido, né, que, né, num dia ruim dos jogadores do esporte, com um dia bom de atletas do Galo, num alto nível de entrosamento, o esporte, eu digo até que saiu num lucro, né, por ter perdido apenas por 2-0. Né, poderia um placar ainda mais elástico, o esporte ter sofrido uma goleada, mas ficou ali naquele 2-0 que é aquele placar blasé, né, que nem define uma classificação e muito menos dá esperança ao torcedor do esporte de que possa, numa eventual segunda partida de terceira fase, reverter a situação. Eu, logicamente, vou querer a opinião do torcedor do esporte, né? Claro que a gente já aguarda e espera, né, os relatos aqui nos comentários, né, rasgando elogios ao Galo e, consequentemente, né, tendo o cenário da segunda partida como muito complicado, mas analisem um pouco, né, das circunstâncias que foram trazidas aqui nesse conteúdo, né, de um Galo que, por exemplo, né, teve vulnerabilidades no segundo tempo e o Sport, com algumas chances de poder ter atacado o gol de Everson, não teve o cacife necessário para pelo menos marcar um gol, que daria uma conotação totalmente diferente para a partida de volta já no próximo dia 22. Comentem à vontade, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações. O próximo jogo do esporte, inclusive, acontecendo na sexta-feira, 9h30 da noite, lá em Curitiba, contra o Coxa. Aí já é pela Série B. E é pensar na Série B a partir de agora. Comenta à vontade e deixa teu like. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!